Olá, irmãos e amigos que têm acompanhado a série de mensagens que têm sido ministradas acerca do livro de 1 Coríntios. Vocês não sabem? Hoje nós falaremos a quinta mensagem desse livro, cujo título é o seguinte: As coisas sacrificadas a ídolos, nossa liberdade e conduta. Nos capítulos anteriores e mensagens que vocês já devem estar acompanhando, foi nos dada uma introdução de como foi a composição da igreja em Coríntios. Nós sabemos que aquela região era uma região portuária. Portanto, vinham pessoas de diversos locais e passavam por lá. Essas pessoas essa igreja era composta por dois grupos, como eu disse. Primeiro de muitos gentios gregos e também de judeus. Os judeus, eles tinham uma tradição de buscar milagres e sinais, porque era essa a vivência deles desde sempre da vida deles com Deus. Já os gregos, eles tinham uma avidez pela cultura, pelo conhecimento. E houve um momento em que esses crentes, esses judeus e esses também gentios gregos se converteram. E aí surgiu a igreja em Coríntios. Vale lembrar que eles buscavam sempre cada vez mais conhecimento. E quando eles chegaram na igreja, eles também quiseram levar esse conhecimento que eles tinham. Eles tinham o hábito de discutir filosofias, ideologias, e tinha até naquela região um local apropriado, que era uma praça chamada Ágora, onde os filósofos, os grandes donos de propriedades, as pessoas que tinham um bom poder aquisitivo iam para discutir e também para saber e se informar das últimas novidades que estavam acontecendo no mundo, que era trazido naquele momento para discussão. Então, quando eles se juntaram e se tornaram igreja, infelizmente, eles levaram essa cultura para o convívio do viver da igreja, o que gerou muitos problemas. Não vou citar aqui todos os problemas que foram gerados, porque já foi falado no capítulo 1 que teve mais de 11 problemas que era comum na igreja em Coríntios. Vários, dentre eles até questão de divisão, como a gente vê em 1 Coríntios 3, 4, que lá um diz eu sou de Paulo, o outro fala que é de Apolo. Então havia divisões, havia problemas de imoralidade, problemas relacionados à comida, litígio entre irmãos. Tudo isso, por quê? Porque os crentes em Coríntios, eles tinham levado o seu jeito de ser natural para o viver da igreja. Irmãos, nós precisamos nos atentar de uma coisa. A igreja tem uma cultura própria, é a cultura celestial, é a que vem de Deus. Nós não podemos impor a nossa cultura. Nós podemos e até devemos conhecer as coisas, mas não com o intuito de impor a ninguém. E naquele contexto da igreja em Coríntios, era isso que estava acontecendo, por isso tantos problemas. Mas Paulo, ele não tinha a intenção de ali tentar resolver problemas da igreja. Ele respondeu algumas perguntas, inclusive tem o capítulo 7 inteiro que ele responde várias questões acerca do casamento. Mas eu volto a lembrar, a intenção de Paulo não era levar os coríntios a resolver problemas como uma cartilha, um manual, um protocolo. Ele apresentou para aquela igreja mais de 20 itens positivos de Cristo em toda a sua epístola de 1 Coríntios. Mas ele queria que o povo daquela igreja, os membros daquela igreja, se conscientizassem de que a solução para todos os problemas daquela igreja era experimentar Cristo e Cristo crucificado. Irmãos, hoje ainda a nossa necessidade é essa. Se nós pensarmos que vai ter alguma igreja que não tem problema, é mera ilusão. Todas as igrejas têm problemas. E a solução continua sendo a mesma que Paulo apresentou aos coríntios. Cristo e esse crucificado. Por quê? Porque a cruz de Cristo, ela põe fim a todo o nosso ser natural,
a carne, o pecado, os nossos atos pecaminosos, o velho homem e tudo que é originário da velha criação. Ou seja, quando nós cremos no Senhor, recebemos um novo nascimento, todas as nossas coisas são sepultadas ali no batismo. Portanto, nós devemos buscar estar no Espírito, onde a cruz de Cristo opera, e aí sim, nós podemos ter um viver em conformidade com a vontade do Senhor. Então, dentro desse contexto, surgiram várias dúvidas, que é o que gerou, inclusive, o título da nossa mensagem de hoje, que é as coisas sacrificadas a ídolo, nossa liberdade e conduta. E essa mensagem, ela vai ser pautada nos versículos de 1 Coríntios 8, de 1 a 13. Eu vou lendo os versículos e à medida que eu for lendo, eu vou comentando alguns aspectos práticos que Paulo tentou mostrar para os coríntios que eles precisavam se ater. Porque o contexto dessa igreja realmente é muito difícil e diferente. Por quê? Porque lá eles tinham costumes bastante diferenciados, inclusive na questão de imoralidade, por exemplo. Haviam pessoas que vendiam seus corpos com o intuito de ofertar para os templos, porque aquela religião que eles tinham era politeísta. Então eles acreditavam em vários tipos de deuses. Por isso, essa cultura também gerou problema na igreja. E eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 8, e vou comentando. No capítulo 8, versículo 1 diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, reconhecemos que todos nós somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante a comidas sacrificadas a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Eu vou dar uma explicação acerca desses versículos. Primeiro, começa falando que, no tocante a comidas sacrificadas a ídolos. Um esclarecimento. Aqui, nesse capítulo de 1 Coríntios 8, Paulo realmente estava falando de comida. Por quê? Eu falei agora há pouco que todos os irmãos daquela região, eles eram pessoas ou judeus ou gregos. E os gregos tinham como religião, era o politeísmo. Então, nesse caso, eles faziam vários sacrifícios e ofertas em templos. E quando eles ofertavam as carnes ali, depois que eles ofertavam aos ídolos, os sacerdotes comiam a porção que era devida a eles, eles pegavam o que sobrava daquelas carnes e levavam para as feiras ou mercados existentes naquela região. E os irmãos que foram se convertendo, eles sabiam disso, e isso feria a consciência deles. Então, foi necessário que Paulo dissesse para eles algumas coisas para que eles ficassem tranquilos em relação a isso. E aqui no versículo 4, Paulo deixa bem claro que no tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. No tocante à comida. Então ele falava claramente, irmãos, esse ídolo para nós que cremos no Senhor, isso não faz diferença. Mas existiam irmãos fracos na fé. E por isso a gente tinha que ter eles tinham que ter um cuidado, o mesmo cuidado que hoje, irmãos, nós também precisamos ter. Quando a nossa conduta, ela interferir no viver do irmão, nós devemos nos preocupar. Porque aqui a gente vê claramente que Paulo não está tratando de uma salvação no aspecto individual, como foi falado no livro de Romanos, uma salvação plena e completa visando o indivíduo. Mas aqui em Coríntios, a preocupação de Paulo era ver como a igreja, como o corpo se portava diante da palavra do Senhor. Por isso, ele insistentemente apresentava que os coríntios deviam tomar a cruz de Cristo para que todos os problemas fossem solucionados. E essa cruz, nós sabemos que só está em nosso espírito. Por quê? Porque quando nós aniquilamos
né, todas as coisas velhas no nosso espírito, por meio da cruz, o que vem é ressurreição. Então isso se torna lícito. Nós vamos ver agora um versículo que confirma essa palavra. Em 1 Coríntios 6, 12, fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui nós vemos claramente que é uma questão individual. Muitas coisas não são lícitas. E aí entra a questão do título que fala: as coisas sacrificadas a ídolo, nossa liberdade e conduta. Aparentemente, todos nós temos liberdade para fazer muitas coisas. Mas são muitas coisas mesmo. Mas nós temos que nos perguntar: convém? Ou essas coisas estão me dominando? Se ou estiverem nos dominando e a resposta for não está lícito, não podemos fazer, não convém fazer. Mesmo no nosso individual, porque não está nos ajudando a amadurecer. Tem um outro versículo que é co-irmão de 1 Coríntios 6,12, que é 1 Coríntios 10, 23. Ele diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Irmãos, aqui é muito semelhante ao primeiro versículo que nós lemos do capítulo 6, 12. Porém, tem uma pequena diferença, fala de edificação. E quando fala de edificação, já não é mais o indivíduo, é o coletivo. Por isso que Paulo fala, nesse contexto, de pessoas, não individualmente, mas como se portar nesse corpo, nesse edifício de Deus e lavoura de Deus que somos nós. Então, quando se trata de conduta, aparentemente nós temos muita liberdade para fazermos o que bem entendemos dentro da nossa consciência. Porém, por causa do corpo, por causa dos outros, nós devemos ter cuidado. Isso, vou dar um pequeno exemplo. Naquela época da igreja em Coríntios, eles tinham esse problema da carne lá do mercado, que era sacrificada. Nós não temos esse tipo de problemas hoje. Mas, no entanto, nós temos outras perguntas que são muito comuns entre o cristianismo. Por exemplo, é pecado beber bebida alcoólica? E se eu quiser beber um vinho, é pecado? Irmãos, tem muitas pessoas que até usam um versículo que Paulo orienta Timóteo a tomar vinho por causa do estômago como uma coisa que deixa lícito a bebida. Aqui eu não vou pontuar para vocês sim ou não, porque não é esse o nosso encargo. Assim como não foi o de Paulo, dar uma resposta pronta. Mas a mesma coisa que Paulo fez, nós devemos levar para o Senhor essa questão e vai ser de acordo com a nossa consciência. Suponhamos que algum irmão tenha o hábito de tomar vinho. Para ele, a consciência dele não fere, ele é um irmão forte, que isso não interfere em nada, porque ele está baseado ali em 1 Coríntios 8, 4, que diz que o ídolo em si não é nada, mas que nós sabemos que nós temos é um único Deus. Ótimo, o irmão tem essa consciência, ele é forte na fé, para ele não vai ter nenhum problema. Porém, quando ele convida um irmão fraco, que vai, por exemplo, nesse jantar, e o irmão já teve algum problema no passado com alcoolismo, naquele momento, ele toca na bebida, para ele vai ser tropeço. E aqui ainda, em 1 Coríntios 8, no versículo 9, vai falar sobre isso, sobre nós não sermos motivo de tropeço para o nosso irmão. Aqui diz assim: vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Entendem, irmãos, que na questão da minha liberdade de conduta, por mais que eu tenha, entre aspas, a minha liberdade, quando se trata do corpo, essa liberdade tem que ser repensada. O que não faz mal para mim, às vezes vai fazer com que o meu irmão tropece. Então, Paulo queria mostrar isso. Irmãos, em Coríntios, não tem como eu dizer para vocês o que fazerem. Vocês vão ter que entrar no Espírito, desfrutar do Senhor, e aí o Senhor vai dizer para você o que é ou não lícito,
lícito, o que convém ou o que não convém. E hoje, da mesma forma, nós precisamos estar constantemente consultando ao Senhor quanto ao que fazer. Por exemplo, muitos jovens gostam muito de séries. E eles perguntam, eu posso ou não posso assistir séries? Eu posso ir ao cinema? Irmãos, voltemos aqui para 1 Coríntios 6,12. Lá diz o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se aquilo que você estiver fazendo te domina, você deve repensar se é lícito e se convém. Então, nós não temos respostas prontas para todas as perguntas, como Paulo também não queria e nem tinha para os coríntios. Mas uma resposta que nós temos é que nós temos o Senhor no nosso espírito e a unção, ela nos ensina a respeito de todas as coisas. E quando nós sabemos de quem nós somos, irmãos, isso é uma tranquilidade. Porque aí nós vamos agir baseado no Senhor. E em Colossenses 4:3 diz a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é a nossa santificação. Se aquilo que eu estou fazendo está me separando, está me santificando para Deus, então eu posso continuar nesse caminho. Mas se não tiver, eu preciso considerar. Considerar no meu aspecto individual e também no aspecto coletivo. Avançando um pouquinho mais, nós vamos ver em 1 Coríntios ainda, no capítulo 10, o versículo 31 agora de 1 Coríntios. Ele diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei-o tudo para a glória de Deus. Eu preciso dessa certeza, se aquilo que eu estou fazendo glorifica a Deus. Isso também é um ponto que eu devo considerar quando eu for usar a minha liberdade para me conduzir na vida cristã. Lembrando, irmãos, que quando nós cremos no Senhor, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Então, nós não somos mais indivíduos separados, isolados, mas tudo que eu faço, de uma forma ou de outra, vai refletir no corpo de Cristo. Tem coisas tão simples que acontecem, que a gente sente no corpo. Por exemplo, quem não já bateu o dedinho mínimo em alguma coisa? É tão mínimo, parece que não tem importância nenhuma, mas dói tanto e incomoda todo o nosso corpo. Portanto, nós temos que perceber que tudo que nós fazemos de uma maneira ou de outra reflete no corpo. E quando isso pode gerar tropeço, pode levar o meu irmão mais fraco a tropeçar, eu tenho que sim que considerar se eu devo ou não devo fazer. E Paulo ainda, ele fala um pouco sobre a questão do saber. Aqui, o problema dos coríntios é porque todo mundo tinha opinião acerca de tudo. Lembrando que eles tinham avidez pelo conhecimento, eles eram muito voltados para a cultura, queriam saber, e o tempo todo eles estavam procurando respostas para as coisas. Só que quando chega na igreja, nossa sabedoria deve ser Cristo, como está em 1 Coríntios 1:30. E eu amo esse versículo, porque ele diz algo que me dá uma paz muito grande. Aqui fala o seguinte: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Irmãos, olha que descanso é, mas vós sois dele. Só isso já deve alegrar nosso coração. Quando se trata de nos restringir pelo corpo, nós vamos lembrar sempre que vós sois deles. Assim como o Senhor pagou um alto preço para me dar sabedoria, justificação, redenção, Ele também fez isso para o meu irmão. Por isso que quando eu não faço certas coisas pensando no meu irmão, eu estou praticando essa sabedoria que o próprio Deus me deu da parte de Cristo, porque Cristo foi o maior modelo para nós. Ele viveu nessa terra como homem e não pecou. Por quê? Porque ele tinha uma comunhão, uma conexão com o Pai, de fazer a vontade do Pai, de agradar o Pai, e de nenhum momento ferir aquilo que o Pai planejou. Hoje, nós como igreja, também somos como Cristo, nós temos que imitá-lo. Aquilo que nós fizermos, a nossa conduta, que ela primeiramente tem que pensar na vontade do Pai, que é a nossa santificação, e pensar também no nosso irmão pelo qual
Cristo morreu. E ainda, vamos falar um pouco que o saber, aqui em 1 Coríntios 8, o versículo 1, ele fala, né, que o saber, ele ensoberbece. Naquele tempo, essa sabedoria humana era tida como algo negativo, porque gerava essas discussões em torno de todos os assuntos, havia polêmica. E aqui a gente viu que é preciso saber. Deus nos deu sabedoria. Mas que tipo de sabedoria? A sabedoria que edifica. A sabedoria que vem do amor. Aqui em 1 Coríntios 8, o versículo 3, ele fala assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. O Senhor quer esse tipo de amor. Um amor que nos leva a conhecê-lo. E não conhecer a letra pela letra. Porque nós sabemos que a letra morta, no papel, né, em branco, não vai fazer vida para ninguém, nem para nós, nem para aqueles que nos ouvem. Mas a palavra desfrutada no nosso espírito, ela vai produzir algo. E quando os coríntios discutiam, eles só estavam pensando no aspecto mental. Quem fala melhor, do grupo que eu sou do grupo de Apolo, eu sou do grupo de Paulo. Os mais espirituais ainda diziam, eu sou de Cristo. Mas, irmãos, o nosso saber tem que ser para produzir vida, tem que vir da árvore da vida. Como isso acontece? Quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor com o coração aberto. E nós precisamos saber. Aqui não quer dizer que o saber é condenado. O saber que é condenado é o saber que julga, que está aqui no versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Esse saber para julgar, para condenar, para criticar, para escolher, esse saber é condenado. Porém, o saber que nós precisamos é o saber da palavra profética, da palavra fundamental, tanto para nós sabermos como nos conduzir, para também orientarmos as pessoas que o Senhor colocar à nossa volta. Então, irmãos, o saber que ensoberbece é o saber que provém da origem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele que não se importa com a edificação, que não se importa com o irmão, que pensa no seu individual, em se destacar, em ter vanglórias. Esse tipo de saber, que julga, que critica, esse o Senhor não aceita, não se agrada, mas é necessário, e eu até encorajo, tanto os jovens, quanto as irmãs, os irmãos, todos nós precisamos sim ler a Bíblia, ler os livros espirituais, ouvir mensagens, hinos que edificam, tudo isso gera um saber, mas um saber que provê vida. E eu vou fazer uma pequena ilustração da diferença do saber, quando o saber é só objetivo e quando o saber é subjetivo, é algo experienciável, experimentado por nós. Jesus, quando andou na terra, ele tinha um grupo de discípulos que o seguia e algumas mulheres. E ele sempre falava que um dia ele ia morrer e ressuscitar. E tanto os apóstolos como as mulheres ouviram isso. No dia que o Senhor foi crucificado, todos ficaram tristes, se dispersaram, principalmente os apóstolos se dispersaram com medo da perseguição. E pronto, eles sabiam que Jesus ia ressuscitar, mas isso, de uma certa forma, não mudou a vida deles naquele momento. Eles só foram curtir, sofrer aquele luto da perda, né, do seu amado Senhor, Mestre. Mas havia uma pessoa que soube mais. Ela foi um pouco além. Maria Madalena, no domingo, logo pela manhã, ela foi à tumba onde enterraram Jesus. Ela foi esperar o Salvador. Ela foi conferir se ele tinha ressuscitado. E ela foi tão insistente que não bastou anjos falarem para ela. O próprio Senhor teve que chamá-la pelo nome. Maria. E ela ouviu a voz do Mestre e reconheceu. Irmãos, nosso saber tem que ser para nós ouvirmos a voz do Senhor na leitura da Bíblia, na leitura dos livros, nas mensagens que nós estamos ouvindo. Nós não podemos só conhecer a teoria da palavra, mas experimentar
ouvir a voz do nosso Senhor, Ele dizer para nós onde Ele vai, o que Ele vai fazer. O Senhor disse para Maria, não me toque porque eu não subi ao Pai, eu ainda vou ao Pai. Ela pôde anunciar em primeira mão a ressurreição do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós realmente ouvimos o Senhor com o intuito de saber algo que produza vida, isso vai realmente causar boas novas e nós vamos propagar isso de forma que todos se alegrem. Esse deve ser o saber nosso, não um saber para criticar. Que todas as críticas, que todas as condenações sejam colocadas na cruz de Cristo e que o Senhor nos conceda misericórdia e mude e renove a nossa mente, né? É preciso que nós passemos por renovação da nossa mente, como diz Romanos 12, 1 e 2. Não nos conformando com este século. Hoje tem muitas teorias, tem muitas ideologias, tem muitas coisas que nos levam a um saber, mas um saber que não é a palavra pura de Deus, que não é o falar absoluto de Deus. Um outro exemplo de pessoas que não ouviram falar com sabedoria foi Eva. O Senhor tinha colocado todas as árvores no jardim, e Ele disse que não era para se aproximar daquela única, que era do conhecimento do bem e do mal. Eva apenas conheceu na mente, mas ela foi enganada, enredada pela serpente, a ir para a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela deixou de ouvir a voz do Senhor como a palavra absoluta. Então, todas as vezes que nós nos atentarmos para a nossa mente, levando para o nosso conhecimento distante de Deus, nós estamos fadados ao fracasso, à desobediência e incredulidade. Então, que o nosso coração seja guardado, crendo no que o Senhor tem nos falado. E tem uma coisa também que eu acho muito interessante em relação a ídolos, que a gente precisa saber que hoje os ídolos para nós não são como para muitas pessoas que nós sabemos de imagens, esculturas, mas ídolo, o conceito hoje de ídolo para todos é que é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor no nosso coração. Por isso, irmãos, a nossa conduta e a nossa liberdade é muito individual. Nós temos que estar o tempo todo no Espírito e aplicando a cruz de Cristo. Não tem como eu dizer para um irmão ou para outro irmão, isso pode, isso não pode. Por quê? Porque nós temos momentos diferentes para experimentar a cruz de Cristo. Eu não posso taxar, eu não posso dizer, irmãos, isso pode, isso não pode. Nós não temos uma regra, um manual de pode ou não pode. A Bíblia só nos orienta que nós devemos sim ter condutas que nos levam à santificação, porque essa é a vontade de Deus. E a gente vê que é tão importante para Deus a nossa conduta, o que nós fazemos, porque na Bíblia fala que os nossos atos de justiça estão bordando uma veste. E em Mateus 7, 21 a 23, é uma passagem bastante conhecida, mas eu acho que vale a pena nós lermos para que fique mais claro essa questão do que o Senhor, tanto que o Senhor se importa com aquilo que nós fazemos, né? E como nós fazemos, como que nós nos conduzimos, até mesmo nas coisas que são sagradas, que são santas, que são feitas em nome do Senhor e para o Senhor. Aqui em Mateus 7, do 21 ao 23, fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não somos nós, nós não profetizamos em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, esse nunca vos conheci, na verdade, é nunca vos aprovei. Isso aqui está diretamente ligado à questão da nossa conduta, dos nossos atos, o que nós fizemos. Nesse trecho nós vimos que as pessoas falaram só coisas boas e fizeram em nome do Senhor. Mas mesmo assim não foram aprovadas por Deus, porque não foram feitas baseado na cruz de Cristo, tomando a cruz como
o ponto principal, ou seja, deixando o seu natural para trás, o seu velho homem caído. Isso, irmãos, é o primordial dessa mensagem. Nós preocuparmos com a nossa conduta no tocante a eu preservar a consciência dos irmãos fracos e também não visar os meus próprios interesses. Se nós ganharmos isso, nós já teremos ganho o encargo da mensagem. Não é questão de falar se eu posso, se eu não posso, o que é que eu vou poder, o que é idolatria. Se ocupou o seu coração no lugar de Deus, é idolatria. Não importa o que seja, pessoas, objetos, circunstâncias, isso aí é individual. Mas lembremos sempre que a minha conduta individual, o que eu posso fazer na minha liberdade, pode afetar diretamente o corpo de Cristo. E isso é reprovável para Deus. Tanto que ainda em 1 Coríntios, o capítulo 8, lá no último versículo do capítulo, fala o seguinte, que... deixa eu procurar aqui. Em 1 Coríntios 8, o versículo 13, vai dizer justamente que... E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Olha só que profundo esse versículo. Aqui eles estão falando literalmente de uma comida, carne. Se aquilo lá for gerar escândalo para o meu irmão, nunca mais comerei. Mas vamos nos ater a esse ponto. Meu irmão. Olha o sentimento de Paulo ao escrever isso. Ele lembrou aqui aos coríntios que eles são irmãos, eles fazem parte da família de Deus. Então, irmãos, qualquer coisa que eu fizer que causar escândalo a esse meu irmão, aquele mesmo por quem Cristo morreu na cruz, eu não devo fazer, eu não posso fazer, pode ser lícito, mas não me convém. E para concluir, eu vou ainda recitar os 4 itens mais importantes que são destacados pelos versículos de 1 Coríntios 6,12, quando ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, e todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Temos que fazer uma pergunta. As coisas que eu tenho feito, elas convêm? Elas me ajudam? Ajudam o meu irmão? Ainda em 1 Coríntios 6,12 fala de dominar. As minhas práticas têm me dominado? Têm se tornado os meus ídolos? E ainda a terceira pergunta que está em 1 Coríntios 10, 23. O que eu faço tem edificado a igreja? Tem me edificado? E ainda em 1 Coríntios 10, 31, o que eu faço glorifica a Deus? Irmãos, nós precisamos responder essas perguntas. Se nós dissermos não para elas, então, irmãos, não convém. Por mais que sejam lícitas, não convém. E aqui, nós sabemos que o Senhor, Ele quer preparar uma noiva para se casar. Essa noiva é a igreja. E uma noiva, ela se preocupa muito com todos os itens do casamento, mas o principal é o vestido. Porque o vestido é o foco da atenção do casamento. Todos querem saber como que a noiva vai estar vestida. E o Senhor também tem preocupação com como nós vamos nos apresentar diante dele. E aqui em Apocalipse 19, o versículo 7 e 8, nós vamos ler rapidamente para concluirmos. Ele diz o seguinte, que os nossos atos de justiça, né, eles são o nosso proceder. Aqui, ó, Apocalipse 19, o versículo 7 e 8, diz assim: alegremo-nos, exultemos e damos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou.
Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Percebem nesse versículo que os atos de justiça dos santos são, na verdade, parte da vestidura? Então, irmãos, a nossa conduta tem tudo a ver com o que nós queremos no futuro. Todos nós, como igreja, como corpo, queremos ser essa noiva que um dia vai ser a esposa, mas o Senhor não vai nos desposar se nós não tivermos com as vestiduras bordadas. E esse bordar são os nossos atos diários de justiça. São aquelas coisas que lá em Mateus 7, do 21 ao 23, trata. Se nós estamos fazendo no Senhor ou não. Só vai ser contado aquilo que nós fizermos, que o Senhor disser que nos aprova. Então não vamos negligenciar esse ponto de nos conduzir para a santificação e para a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós aprendamos a viver no Espírito para que todos os nossos atos possam ser aprovados por Ele. E no final dessa era, quando nós formos nos encontrar com o nosso amado, nosso vestido esteja pronto, esteja resplandecente e puro, ou seja, cheio de atos de justiça que glorificam a Deus. Então, embora, irmãos, nós tenhamos liberdade, nós temos que sim nos preocupar com a nossa conduta. E não somente por nós, mas por todo o corpo, porque nós não podemos ser tropeço para aqueles por quem Cristo morreu. E eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora. E se você gostou dessa mensagem, você dê o seu like. Se você ainda não é assinante do canal, que você possa assinar. Também acione o sininho, porque novas mensagens serão postadas e você vai estar recebendo informações. Eu agradeço a todos e Jesus é o Senhor.